Conseguiu ler o material, querida? Eu consegui, professor. Eu não consegui pegar muito não, mas eu li. Não, eu vou explicar agora. Estou só esperando o pessoal entrar. O João Pedro está Show. entrando agora. E eu vou explicar agora para vocês. Preparei aqui o mesmo material que vocês tiveram acesso. Eu fiz uma síntese dele, né? Separei os principais pontos e vou explicar para vocês, tá bom? Tá bom, show. Bom dia, João. Opa, bom dia. Tudo bem? Aham. Então, vamos ver se entra mais. Eu estou explicando aqui para... Não sei se você ouviu, explicando para a Lia. E eu preparei aqui um resumo dessas aulas que vocês tiveram acesso pelo AVA e vou explicar aqui para vocês, tá bom? Vou só dar mais alguns minutinhos aí para o pessoal terminar de acessar. Esse vai... Geralmente o Douglas também participa, né? Então vamos aguardar pelo menos o Douglas entrar também. E a gente começa a explicação da matéria. O Jean também está entrando. Ih, vai chover. Rapaz, estou ficando empolgado, hein? Jean, rapaz. Que milagre é esse? O Douglas que até agora não apareceu. Às vezes ele entra antes de mim. Será que não é bom a gente ir lá no grupo para dar um alô, ver se Pô, se você puder ele não tá fazer sabendo? isso, de repente Vou lá. ele não recebeu o Plesep. Vou lá. Tá bom. Bom dia, Jean. Ele tá sem microfone. Foi ele que não ativou mesmo. Está conectando agora. Bom, vou abrindo aqui então a matéria. Conforme o pessoal for conectando, a gente vai recebendo eles, tá bom? Beleza. Olá, pessoal, tudo bem? Então, sejam bem-vindos à nossa aula de Desenvolvimento Web 2. Eu sou o professor Edson, para aqueles que não me conhecem, estou vendo que tem alguns alunos aí que são do Senad, estão participando da aula. Sejam bem-vindos, tá? Eu coloco à disposição para sanar qualquer dúvida, seja dessa ou de outras disciplinas, no momento oportuno. Fica disponível aí o meu canal no YouTube, Professor Edson Paulino, para que vocês possam assistir às outras aulas também, fica lá disponível para todo mundo, tá bom? Então, querendo tirar dúvida, acompanhar o material aí que eu disponibilizo para os demais alunos, né? Vocês podem, o pessoal do Senad pode lá estar acessando também, para poder acompanhar as aulas que eu disponibilizo para o pessoal do presencial, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre validação de dados através do JavaScript, tá? Qual a importância dessa validação de dados? O JavaScript ele é uma linguagem de programação que é utilizada para dar dinamismo, né, ao HTML. A forma que nós utilizamos para fazer a entrada de dados no banco de dados é via formulário HTML. Tá? Como base do desenvolvimento web, nós utilizamos no front-end, no back-end, melhor dizendo back-end, que é a programação por trás do produto final,
nós utilizamos a linguagem PHP. E na linguagem PHP, ele recebe a informação do formulário e grava no banco de dados. Tá? Posso fazer essa validação no PHP? Posso. Você pode fazer basicamente o que você vai fazer no JavaScript no PHP, só que com uma diferença. O PHP ele é um serviço server-side, ou seja, a execução é feita no servidor. O HTML é client-side, a execução é feita no computador do cliente através do navegador dele. Tá? Então, quando você bota essa validação de dados no PHP, significa que o teu usuário vai ter que enviar o formulário via internet para o teu servidor, onde ele vai ser processado, e se tiver algum erro ele tem que retornar para o formulário e corrigir esses dados, certo? O que isso vai gerar para você? Um fluxo de dados no teu servidor que vai fazer com que o teu sistema fique lento. Para um usuário, você não vai perceber, mas quando você tem um site onde você tem uma demanda de acessos muito grande, né? Vocês tiveram aí, nós estamos vendo acontecer, né, essa questão da Caixa Econômica Federal, onde eles têm um aplicativo para o cadastro do benefício emergencial. E nós estamos vendo as diversas dificuldades que os cidadãos estão tendo em acessar esse aplicativo para solicitar o benefício por excesso de usuários. Né? Então você imagina se, além disso tudo, o usuário, o sistema que foi desenvolvido, a validação ainda fosse no back-end, ou seja, lá no servidor. Ia piorar muito mais, né? Então, voltando aqui para a nossa realidade aqui como desenvolvedor, para que isso não ocorra, nós utilizamos o JavaScript, que o JavaScript vai trabalhar em conjunto com o HTML, então ele já vai fazer essa validação ainda no computador do cliente, seu usuário. Tá? Então, ao terminar de digitar o formulário, quando ele for submeter o formulário para o teu servidor, antes desse formulário seguir para o teu servidor, ele já vai ser verificado. Então, vai verificar se todos os dados foram preenchidos, se foram preenchidos da maneira correta. Tá? Nesse caso, você evita esse fluxo de informações, essa demanda do teu servidor, preservando assim, então, preservando a aplicabilidade, a funcionalidade do seu servidor. Tá? Não vai ser comprometido por excesso de demanda. Tá bom? Então, esse aqui que vocês estão vendo na tela é o código do formulário e o JavaScript junto. Eu não vou explicar todo o código, porque tem partes do código que são oriundos da disciplina de Desenvolvimento Web 1, que vocês já tiveram com outro professor que não foi eu. Tá? Então, eu vou me ater somente à parte de JavaScript, tá? E também vou fazer o link do JavaScript com HTML. Não adianta eu explicar o JavaScript e eu não mostrar para vocês aonde isso entra no HTML, tá bom? Então, eu vou estar fazendo esse link, tá? Então, vamos ao código. Alguns detalhes do HTML eu vou chamar a atenção para vocês, tá? Chamar a atenção de vocês para esses pontos. Que, por exemplo, a linha 1 eu começo com exclamação doctype HTML. Eu estou informando para o meu navegador que esse código HTML foi desenvolvido em HTML5, que é o mais atual. Tá bom? Meta char7 tf-8, eu estou configurando a acentuação ortográfica para o português brasileiro. Tá? E na linha 6, eu utilizo uma outra meta. Meta name viewport content width é igual a device width, escala inicial 1.0. O que isso significa? Essa linha
instrução do HTML, ele informa para o HTML que ele está verificando a largura da tela. Tá? O HTML não se importa com o comprimento, com a altura da tela. A altura da tela você pode subir e descer à vontade. A tela pode ser grande na vertical, que não tem problema nenhum. Tá? Agora, ela não pode ultrapassar as laterais. Não pode criar barra de rolagem na lateral. E aí, porque isso cai a tua pontuação do teu site, a tua avaliação do site fica comprometida. Então, essa instrução, ela transforma o teu site em um site responsivo. Tá? Quem quiser saber mais sobre responsividade de site, acessa meu canal, que tem uma matéria, tem um vídeo explicando sobre sites responsivos. Tá? Mas, só para explicar de uma forma bem simplificada, site responsivo, ele ajusta o tamanho da tela de acordo com a resolução do teu monitor. Então, se você estiver entrando através de um computador, ele vai se apresentar de um determinado tamanho. Ele vai verificar qual é o tamanho do teu monitor, da tua resolução, e vai se ajustar. Se você estiver acessando pelo celular, a resolução é menor, ele vai se ajustar, né, os ícones, o tamanho, a fonte, vai se ajustar todo ele para caber dentro de uma tela de celular. Tá? Então você não precisa fazer uma programação para celular e uma programação para computador. Você consegue fazer isso tudo com uma única linha de comando. Tá? Um site só resolve tudo. Então vamos lá. Na linha 7 em diante, a parte de CSS, como eu falei, não vou comentar sobre isso nesse momento, tá? Mas vocês vão receber esse arquivo via plataforma Ava, então vocês vão poder acessar e fazer o uso do arquivo lá na plataforma Ava, tá? Podem ficar tranquilos. Assim que terminar a aula aqui, eu vou estar solicitando a coordenação do curso para disponibilizar para vocês na plataforma. Então vamos lá. Agora sim, chegando aqui na parte do script, do JavaScript, né, eu criei uma função chamada enviar dados, né, fazendo uma alusão ao fato de que eu vou fazer a verificação desses dados para poder enviá-los. Tá bom? Então, vamos lá. Function, que é o comando do JavaScript utilizado para criar a função, enviar dados, abro, fecho parênteses, abro chaves. Quando eu abro essa chave, tudo que está dentro dessa chave são comandos que serão executados somente quando a função for chamada no HTML. Tá bom? Então vamos lá. Primeira condição, ou seja, a primeira verificação que será feito no formulário. Ele vai verificar o nome, tá? Mas como assim o nome? Quer saber se o nome... Não. Ele vai verificar se o nome está vazio, se o campo nome está vazio, ou se o campo nome é muito curto. Nesse caso, se ele tiver menos de 8 caracteres. Por que isso? Porque como é um cadastro, eu preciso ter o nome completo da pessoa. Tá? Por exemplo, meu nome é Edson, só tem 5 letras. Então, se eu colocar somente a palavra Edson, não vai funcionar porque só tem 5 letras. Tá bom? Então, eu preciso colocar Edson e o meu sobrenome. Tá? Então, vamos lá. Como é que isso funciona? If, que é o comando de condição, quer dizer, traduzindo ao pé da letra, quer dizer se. Né? Document é o documento do HTML que ele vai analisar. Ponto. Dados. Dados é o nome do formulário. Vocês vão ver lá na tag form que eu acrescentei o atributo name igual a dados. Tá? Então, esse dados faz alusão a esse name. Tá? Ele faz referência a esse name. Então, dados aí é o nome do meu formulário. Nome é a ID que eu coloquei dentro da input nome. Tá? O ID ou ID em inglês, ele serve para fazer a identificação de um objeto no HTML.
ele pode ser utilizado na input, numa imagem, numa div, num parágrafo. Aonde você quiser utilizar ID, você pode utilizar, tá? Então, eu utilizei essa tag ID para identificar a input através da ID nome. Então, ali ele está verificando o documento todo do HTML, na parte do formulário chamado de dados. Nesse ponto específico, ele vai verificar a input com a identificação nome. Value é o valor que eu quero comparar. Dois sinais iguais juntos significa que ele está fazendo uma comparação. Se eu tiver apenas um sinal de igual, eu estou fazendo uma atribuição de valores. Como eu estou utilizando dois, eu estou comparando se o conteúdo dessa input nome é igual, nesse caso, aspas em branco, abre e fecha aspas. Ele está verificando se o campo está vazio, não tem nada, tá? Essas duas barrinhas que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Essas duas barrinhas significa ou, em inglês, or, tá? Então, barra em pé, tá? Significa ou. Então, se ele estiver vazio, ou document.dados.nome.value.length. Length é comprimento, qual é a quantidade de caracteres que esse campo possui. Então, se ele estiver vazio ou o comprimento dele for menor que 8, ele vai cair dentro dessa condição. Aí, o que tem dentro dessa condição? Document, novamente ele vai procurar dentro do documento HTML, get element by ID. Ele vai procurar através do método get o elemento identificado pela ID, novamente a identificação, MSG nome, MSG de mensagem e nome que faz referência à informação que a gente vai fazer essa mensagem, tá? Na aula passada eu expliquei para que serve o inner HTML, tá? Então estou usando .inner HTML, que ele faz o quê? Ele escreve no ponto que você está determinando através da ID, ele vai escrever, tá? O que segue depois do sinal de igual. Então, notem que aqui eu estou usando um sinal de igual só, então estou atribuindo esse valor para ele. Fonte, color, red. Então, estou dizendo que a cor da fonte vai passar a ser vermelha e vai aparecer para mim, digite seu nome na cor vermelha. Tá bom? Na linha de baixo, document.dados, de novo, ou seja, no formulário, .nome, que é a input, a referência da input, focus. O focus é uma instrução do JavaScript que chama o foco da execução para aquele ponto. Então, se eu tiver lá embaixo, né, eu vou demonstrar aqui para vocês, se eu tiver lá embaixo, quando for acionado esse focus, a página sobe e vai para o ponto onde ele chamou o foco. Tá? Vamos ver na prática como é que fica? Então, lembrando, aqui na condição, eu peço para ele verificar se o nome está vazio ou se o nome está menor que 8. Tá? Nós vamos ver na prática. Se uma dessas duas condições for verdadeira, ele vai exibir em vermelho, digite seu nome. Vamos ver? Então, vamos lá. Vou abrir aqui para vocês verem. Está aqui o formulário. Vou atualizar a página. Tá? Atualizei. Está em branco. Está lá. Então, ele está pedindo lá nome, CPF, telefone, celular, data de nascimento e senha. Tá? Então, eu vou deixar em branco aqui e vou mandar cadastrar. Tá? Notem que o campo nome sumiu. Certo? Vocês não estão mais vendo o campo nome. Vou clicar em cadastrar. Olha o que aconteceu. Ele rolou a página subiu, foi até o campo nome. O campo nome está com o cursor piscando. E embaixo do nome está escrito lá em vermelho, digite seu nome. Ok? Então, vou digitar somente meu primeiro nome. Lembrando, meu nome só tem 5 letras. O limite lá, o mínimo, são 8 letras.
Então vamos ver o que vai acontecer. Eu esbarrei aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou descer. Ó, campo nome não está mais aparecendo para vocês. Cliquei em cadastrar. Voltou de novo para o nome. Digite seu nome, porque ele só tem 5 letras. Ele precisa de no mínimo 8. Então eu vou colocar meu nome, meu sobrenome. E agora eu vou. Ele agora está reclamando. Olha onde está o foco. O foco está no CPF. CPF inválido. Tá? Vou digitar aqui o CPF. Notem que ele já coloca a máscara automático. Mas essa parte também é a parte do CSS. Então não vou falar sobre isso. Tá? Se eu pegar agora e clicar em cadastrar. Onde foi meu foco agora? No telefone. Está escrito lá telefone inválido porque ele está em branco. Então, vou preencher aqui o telefone. Já vou preencher direto o celular, tá? Senão a gente vai perder muito tempo. Data de nascimento, vou botar a data de hoje. Também já está com a máscara. Descer mais um pouquinho. Agora eu tenho a senha. Notem que eu tenho dois campos. Senha e confirmar senha. Confirmar sua senha. Então, vou botar a senha aqui, 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3. Vamos ver o que vai acontecer? Vou clicar em cadastrar. Olha a mensagem que apareceu aqui para mim. Senhas diferentes. Tá? Vou colocar agora igual ao primeiro campo. Pronto. Ele aceitou. Ok? Então, vamos ver na prática aqui. Então, vamos lá. Os outros campos, CPF, telefone, é praticamente a mesma coisa do primeiro, que é o nome. A diferença aqui entre um e o outro é que no nome eu tenho uma condição dupla. Né? Ou ele não pode estar vazio, ou ele não pode ter menos de 8 caracteres. Na condição do CPF, ele só não pode ter menos que 14 dígitos. Por que 14 dígitos? Porque ele também considera o ponto, os dois pontos e o traço. Então, o CPF ele tem 11 números, só que esses números são separados em casas de 3 algarismos. Os 3 primeiros algarismos, ponto. Os 3 segundos, ponto. Os 3 últimos dígitos, traço. Os 2 dígitos verificadores. Tá bom? Então, somando os 11 números, mais 2 pontos, mais um traço, 14 algarismos. Tá? Então, se ele não for menor que 14, ele vai na boa. Se for menor que 14, ele vai dizer que o CPF é inválido. Tá? Então, descendo aqui, eu vou agora para a parte da função que verifica aqui, ó, valida a senha. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai verificar através da ID senha, tá? Se o valor é igual. Ok? Então, ele vai chamar essa função aqui, valida a senha, lá no confirma senha. Tá? E se for igual, ele passa adiante. Se não for igual, ele vai dizer aqui, ó, senhas diferentes. Então, aqui, ó, input, entrada de dados, input, value, ponto de exclamação antes do sinal de igual. O que é isso? A exclamação antes do sinal de igual significa negação, ou seja, não é igual. Ok? Se a entrada de dados, o valor não for igual à mesma entrada de dados do campo senha, identificado pela ID senha, então as senhas são diferentes. Se não for diferente, ele não vai apresentar mensagem nenhuma, simplesmente vai enviar o formulário e pronto, tá bom? Agora nós vamos aqui a parte de máscara do CPF, tá? Que eu não vou
entrar nesse ponto agora, que é mais complexo um pouquinho. Agora nós vamos entrar aqui na parte do formulário. Então tá aqui, ó. Tag form. Lembra lá que a gente usa if document.dados? Tá aqui, ó. Name dados. Eu estou dando um nome ao meu formulário, tá bom? Então meu formulário se chama dados, tá? Então por isso que está lá document, que é o documento HTML, ponto dados, que é a parte do meu documento que ele quer analisar, no caso o formulário. Método de post. Esse método de post aqui é aquele método de envio em que a informação vai de forma oculta para o PHP, tá? Nesse caso, esse método de post ele só vai servir para o PHP, tá bom? Action, deixei em branco. Notem que eu abri e fechei aspas. Desculpa estar coçando o rosto, que eu estou com alergia, então tá me dando coceira. O uso da máscara para sair na rua está me dando alergia. Então, vamos lá. Então, action, tá em branco. O action ele ativa o arquivo em PHP que vai receber as informações do banco de dados. Como nós não vamos falar sobre programação PHP hoje, eu estou deixando em branco para ele não ser direcionado. Se você deixar o action em branco ou colocar um hashtag ou você simplesmente não colocar o action, o HTML vai entender que não tem ação do formulário e vai permanecer na mesma página, tá bom? OnSubmit é um dos muitos métodos que o JavaScript possui. Nesse caso, o OnSubmit ele vai, ao submeter o formulário, lembra, o formulário você preenche, lá embaixo você cria um botão tipo submit, né? Ou seja, ou um botão ou um input do tipo submit. Então ele vai submeter o formulário ao PHP, tá? Ou seja, onSubmit, ao submeter o formulário, return enviar dados. Enviar dados não é a minha função que eu criei lá em cima no JavaScript. Então, return é o retorno da execução dessa função, tá? Então, ele vai retornar as mensagens no próprio formulário. OnSubmit, ao submeter o formulário, ele vai executar a função enviar dados, vai checar tudo, tá? Chequei tudo. Ele vai pegar e vai dar o retorno dentro do próprio formulário, para ele não te enviar para uma outra página, para poder dizer o que está errado, e você perder todos os dados do formulário, ter que digitar tudo de novo. Ele dá o retorno no próprio formulário sem perder nada. Então o formulário permanece com seus dados, tá? E só vai exibir os erros que foram identificados, ok? Agora nós vamos ver a aplicação nas inputs, nas entradas de dados, tá? Então aqui, ó, lá eu verifiquei nome, input type text, placeholder, que é aquela mensagenzinha que aparece dentro da input, name, nome, que é o nome da informação, id, nome. É através desse id aqui, lembra lá na condição, if document.dados, que é o nome do formulário, ponto id, nome, ponto nome, que é essa id aqui, chamando essa informação de nome, tá? Max length é o tamanho máximo de comprimento, tá? O número máximo de caracteres que eu posso colocar no nome, ok? Então é assim que ele reconhece aonde ele tem que identificar a informação, através da ID. Então ele vai pegar através da ID o conteúdo da input e vai verificar se está dentro daquelas condições lá, se ele está vazio ou se ele tem menos de 8 caracteres, tá? Se não tiver dentro dessa condição, ele segue adiante e vai para a próxima, ok? No CPF, eu utilizo um método para poder chamar essa função. Eu criei uma função lá, formatar, para poder botar a máscara do CPF, tá? Como eu não expliquei
para vocês a fundo o que seria essa máscara, então eu vou só falar sobre On-Key Press, tá bom? Esse On-Key Press é ao pressionar o teclado, o teclado, tá? Então, conforme você vai digitando, ele já vai aplicando a formatação, que é essa daqui, ó. 3 hashtags para representar os 3 primeiros dígitos, coloco um ponto. Coloco mais 3 dígitos, mais um ponto, mais 3 dígitos, o traço, tá? E depois os outros 2 dígitos representando os dígitos verificadores do CPF, ok? Aqui no telefone eu utilizei uma formatação, a máscara de formatação que não é minha. Eu peguei isso da internet de uma biblioteca que a gente chama de jQuery, tá? Como não está previsto na ementa do curso da jQuery, eu precisaria de muito mais tempo para explicar jQuery, então eu utilizei aqui para poder deixar bonitinho, botar lá a máscara do telefone com parêntese, o DDD entre parênteses, né, e separando as casas direitinho por hífen. Então eu chamei essa biblioteca dentro do meu código e utilizei o OnKeyPress para poder executar essa máscara, tá bom? Então, OnKeyPress, como você, mesma coisa do formatar do CPF, ao pressionar o teclado, ele vai colocando a máscara, tá? E por último, que eu gostaria de falar, é a questão da senha. Então aqui, ó, no confirma senha, confirme sua senha, tá? Lembra que ele verifica se as duas senhas são iguais. No confirmar senha, eu utilizei o método onInput, tá? Aqui eu posso juntar aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Tinha pulado uma linha. É tudo na mesma input, tá? Ó, abri a input aqui, fechei ela aqui. OnInput, ao entrar com os dados, tá? Então, quando eu entro com os dados, ele automaticamente faz a execução, ele chama a função valida senha, tá? E aí ele verifica se esse campo que eu preenchi é igual a esse campo aqui, ó, identificado, lembra? Get element by ID senha. Então, através dessa ID senha, ele verifica se esse cara aqui, o confirme sua senha, é igual à senha digitada, tá bom? Então, é isso. Aqui embaixo eu tenho o botão Submit, que é o que vai submeter, tem aqui o Input Type Submit, que vai fazer com que o formulário seja submetido ao PHP. Como eu deixei o Action em branco, ele não vai submeter a ninguém, ele vai só submeter a função que eu criei do enviar dados. Tá ok? Então, vamos fazer um teste aqui. Olha só. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui, lá no começo, lá no nome, tá aqui. Lembra do cara do Focus que eu falei? Que faz isso aqui, ó. Tá aqui, eu vou clicar em cadastrar. Notem que vocês não estão vendo o nome, a input nome. Agora vocês estão vendo. Cliquei em cadastrar, ele apareceu aqui em vermelho, digite seu nome e aparece para mim o Focus aqui, ó, o cursor piscando dentro da input, tá? Vou atualizar. Não tem mais. Sumiu. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou transformar essa linha aqui, ó, linha 104, em um comentário. Como é que eu faço isso? Um comentário do código em JavaScript. Eu vou botar barra barra na frente. Notem que mudou a cor da linha. Ó, tirei, tá aqui a linha colorida, coloquei barra barra, ela ficou na cor cinza. Significa que ela se tornou um comentário e não vai ser executada. Vou dar Ctrl S aqui para salvar. Salvei. Vou atualizar o meu navegador. Atualizei o navegador, pronto. O campo nome já não tem mais foco, tá?
Então, o que eu vou fazer? Lembra que ele não pode estar vazio, nem pode estar com menos de 8 caracteres. Então, vou botar só meu primeiro nome, que tem só 5 caracteres. Desci. Vocês não estão mais vendo a input nome, correto? Clicar em cadastrar. E aí, não aconteceu nada? Não subiu. Então, se eu subir aqui, ó, pela barra de rolagem, tá o erro lá, ó. Digite seu nome. Não abriu o cursor para eu digitar. Eu vou ter que clicar aqui para poder abrir, tá? Por que aconteceu isso? Porque não tem mais o foco. Então, se eu sou um usuário desavisado, né, ou se eu sou um... Isso já aconteceu comigo várias vezes, né, de sites que não tem essa função de chamar o foco. Um site, você faz um cadastro grandão, muitos dados, né? E aí você preenche, errou alguma coisa no seu formulário, e aí você está lá, cadastrar. Pô, essa página não está funcionando, está com erro. Será que é uma internet? Aí começa aquele monte de dúvida, né? Mas você, aí, de repente, depois de muitas tentativas, você resolve voltar aqui em cima. E aí vê que tem um erro ali no seu nome, tá? Então, isso é importante para facilitar a vida. Já pensou se eu, depois de digitar um formulário gigantesco, eu pegasse e resolvesse, a página está com problema, vou lá e dou F5. O que acontece quando eu atualizo a página? Vou fazer aqui para vocês verem. Eu perco todos os dados do formulário. Você imagina um formulário que tem 50 campos para preencher. Olha a perda de tempo. Vou acabar desistindo de fazer esse cadastro. E aí o cliente pode desistir de fazer o cadastro no teu site, no teu sistema, tá? Então, para que isso não aconteça, vamos colocar o foco de volta. Botei o foco de volta, salvei. Vou voltar lá no navegador. Vamos lá. Atualizei de novo a página para poder o foco ser validado. Vou deixar lá o meu nome em branco. Pronto. Ele chamou a atenção para o meu erro. Chamou a minha atenção como usuário para o campo que está com erro. Então, o campo que está com erro é o nome que foi deixado em branco. E ele apresentou lá, digite seu nome em vermelho, que já dá um destaque maior, né, para o erro. E o cursor piscando dentro da input significa que eu preciso digitar meu nome ali. É aquele campo ali que está com problema. Tá bom? Bom, espero que fique claro para vocês a importância dessa função aqui do Focus. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar. Bom, vamos lá. Então, como vocês puderam ver na demonstração, ele chama o foco para a input onde está o erro. Tá? Isso facilita que o usuário consiga perceber onde ele está errando, o que ele precisa mudar, o que ele precisa corrigir. Eu mesmo sendo programador experiente, já passei por situações, por isso que hoje em dia eu utilizo muito a questão do Focus, porque eu já passei muito por isso, de formulários que não estavam com validação de dados, e às vezes você está fazendo um cadastro longo, com muitas informações, você já está cansado, né? Sua mente já está cansada, e aí apresentou um erro, você está clicando em enviar e o arquivo não vai, e você não percebe que já existe na tela uma mensagem de erro, só que a tela está tão tomada de informações que você não consegue perceber. Então, a chamada de foco para aquele ponto ajuda o teu usuário a perceber que o erro está ali. Porque, como vocês puderam ver no exemplo, eu coloquei o nome incompleto e desci a página, então, ou seja, aquele campo sumiu da minha vista. Se eu não tivesse chamado o foco para aquele campo, eu nunca ia saber que ia estar com erro. Tá? Então, quando eu coloquei esse foco, eu vou fazer um teste aqui para vocês verem. Eu vou tirar o foco. No JavaScript, para você colocar um comentário, basta você colocar o //, tá bom?
Eu vou chamar aqui, vou abrir a tela aqui de novo para vocês. Tá? Então, aqui, ó, eu coloquei, vou tirar aqui, esse aqui é o comando, a linha de comando para chamar o focus para o nome. Tá? Eu vou colocar 2 barras aqui e vou transformar essa linha num comentário. Vou salvar, não adianta. Vou abrir aqui, vou atualizar a página. Atualizei a página, tá? Não tem mais a instrução para chamar o foco para o nome. Então, vou colocar aqui o nome incompleto. Vou descer a página para vocês verem. E vou clicar em cadastrar. Olha a diferença. Eu vou ficar clicando aqui, ó, em cadastrar. E ele não vai. Se eu não tiver a ideia de voltar aqui em cima, eu nunca vou saber que ele está reclamando que o nome está incompleto. Tá? Então, agora eu vou voltar o Focus. Vou salvar aqui. Vou atualizar a página de novo. Voltou a ter o Focus. Desci. Cliquei em cadastrar, não foi, mas ele me mostrou onde está o erro. Tá? Deu para perceber a importância dessa instrução? Isso ajuda muito o usuário, tá? Ajuda muito mesmo. Então, vamos lá. Agora, eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acharam aí dessas técnicas aí de validação de dados, de formulário. Pode abrir o microfone aí para vocês participarem. Gostaria de dar a opinião de vocês. Alguém já passou por essa situação? Gostaria de compartilhar a informação com a gente? Hein, gente? Alguém? Ninguém quer participar? Todo mundo com vergonha? Vamos lá, conectem o microfone, fala comigo. Quero ouvir a opinião de vocês. Ninguém? Miguel, Esther, Márcio? Ninguém tem nada para falar? Vocês entenderam? Gente, eu preciso do feedback de vocês para poder saber se vocês estão conseguindo acompanhar ou não. Ninguém vai se manifestar? Ah, Miguel falou aqui que conseguiu entender. Márcio... Ah, tá, teve um momento que a tela congelou, provavelmente é por causa da internet, né? Mas eu vou disponibilizar a aula, tá, Márcio? Lá no meu canal do YouTube, eu vou pedir para... Esse link vai estar lá na plataforma AVA. Aqueles alunos que são do Senad, não tem problema, vou estar disponibilizando. Todas as minhas aulas, eu dou aula de diversas disciplinas no curso de informática, tá? Desenvolvimento Web 2, montagem e manutenção de computadores, rede de computadores, ferramentas digitais, que é a parte de design gráfico. O que mais? Análise e projeto de software 2, que é programação em PHP avançada, desenvolvimento mobile, tá? Então, eu vou lá no meu canal tem todas essas aulas que vocês podem acompanhar. Então, querendo, só procurar lá no YouTube prof.edsonpaulino, tá? Vai aparecer lá meu canal. E aí lá tem todas as videoaulas disponíveis para vocês, tá bom? E aí vocês podem estar acompanhando, sanando, tirando dúvidas e querendo, vocês podem estar entrando em contato comigo
ou pelo canal, deixa lá no comentário lá que eu respondo, ou então via Clesep ou por e-mail, aqueles que têm meu e-mail, ou alguns alunos têm aí meu WhatsApp, também pode entrar em contato direto comigo, tá bom? Para que vocês possam tirar as dúvidas, se vocês tenham uma curiosidade, uma matéria que vocês gostariam que eu explorasse um pouco mais, vocês podem mandar a sugestão que eu preparo o material e aí disponibilizo lá para vocês ou lá na plataforma AVA, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Tendo dúvidas, me manda essas dúvidas que eu vou preparar novos materiais para vocês poderem entender melhor, tá? Quando vocês me dão feedback, professor, fiquei com dúvida nesse ponto, não entendi isso, ou não entendi aquilo, fica mais fácil de eu preparar mais uma aula de uma forma diferente que você consiga compreender melhor aquele ponto que ficou pendente, tá bom? Então, bom final de semana para vocês. Antes de eu sair, o que eu gostaria, a minha proposta de trabalho para vocês é que vocês reproduzam, tá, um formulário aplicando essas condições. Tá? Ali eu só estou pedindo nome, CPF, telefone e senha. Então, vocês podem acrescentar novos campos, pedindo endereço, pedindo número de RG, por exemplo, e aí vocês pegarem e fazerem a validação, não aceitar que esses campos saiam em branco, tá bom? Então, essa é a minha proposta de trabalho para vocês. Se tiver alguma dificuldade, me manda o código de vocês que está apresentando o erro por e-mail, que eu respondo o e-mail com a correção, tá bom? Então, bom final de semana para vocês, beijo no coração de todos e até a próxima aula, tá bom?